Na hipótese de liquidação de um fundo por deliberação, ou seja, decisão da Assembleia Geral de Cotistas, né, uma AGC, ok? São ações a serem tomadas a partir dessa decisão. Pois bem, deixa eu te explicar aqui o que é essa liquidação de um fundo, né? Como você bem sabe, deixa eu pegar uma página em branco aqui. Aqui em branco, aqui, agora sim. O que é o fundo de investimento, né? Fundo de investimento é uma carteira com vários ativos aqui dentro, né? O ativo A, o ativo B, o ativo C, o ativo D. E este fundo aqui, ele está gerindo ativos, ou seja, gerindo esses recursos, né? E esses recursos, eles pertencem aos cotistas, né? Esses cotistas aqui, que são os caras que votam lá e decidem o que está acontecendo no fundo. Legal. Por uma situação específica, pode ser por N situações, na verdade, mas pode ser que esse fundo aqui, em assembleia, os cotistas, que são os donos disso aqui, decidam liquidar, acabar, finalizar com esse fundo. E falem assim, caramba, eu não quero mais que esse fundo exista, vamos liquidar com esse trabalho de gestão de recursos, né, que nós estamos contratando para esse fundo. Pode ser feito isso? Pode. Quando da liquidação, então, o que vai acontecer? A própria Assembleia Geral de Cotistas vai deliberar, ou seja, decidir o que vai ser feito em relação aos pagamentos. Então, isso é um pouco da questão que eu trouxe aqui para você. Olha só. 1. Caberá ao administrador decidir sobre como irá ocorrer o pagamento dos valores devidos aos cotistas. E está errado. O administrador apenas vai executar aquilo que os cotistas decidirem. Ou seja, a AGC, que é a Assembleia Geral dos Cotistas, vai deliberar, decidir, e o administrador vai executar aquilo que foi determinado. Tá bom? Então não é o administrador, mas sim a Assembleia, aos próprios cotistas que vão decidir, tá? 2. O patrimônio do fundo será dividido entre os cotistas, lógico, na proporção das suas cotas. Claro, porque se aqueles ativos ali vão ser vendidos e valem 100 milhões, por exemplo, naquele exemplo que eu botei para você ali, e se eu tenho 10% das cotas, eu vou receber 10% dos 100 milhões. Então eu recebo, logicamente, na proporcionalidade disso aqui. 3. Investidor qualificado recebe uma proporção 10% maior do que os comuns. Não, ele recebe a mesma proporção, na proporção que ele tem as cotas. O investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão em investimentos, mais o atestado de investidor qualificado, né? O profissional é 10 milhões, o qualificado é 10 milhões. Mas mesmo assim ele não vai ter um tratamento diferenciado por conta disso. O que ele tem é que ele consegue acessar produtos mais restritos por conhecer mais do mercado, teoricamente, tá? Então, caiu na semana passada, o fundo será dividido entre os cotistas, quem decide não é o administrador, e sim a própria Assembleia. C de casa é a resposta para você. Bora? 2. O estagiário decidiu comprar as ações da empresa Shark Energy SA por R$30. Então eu fiz uma compra de uma ação qualquer lá por R$30. Tá bom? Beleza, Lucas? Entendi. Quando dessa compra, a casa de análises Shark Research, o que é uma casa de análise, né? A casa de análise é que faz análise. Ô, Lucas, muito obrigado por isso. Calma. Ele analisa, ou ela, perdão, analisa o mercado para dizer quais são os prognósticos, as chances, as projeções de uma ação ter uma alta ou uma queda. Então ele fala assim, baseado nas minhas projeções, nas minhas análises, eu aponto um preço-alvo de 40 para o final do ano para essa empresa. Ou seja, qual que é o preço-alvo da empresa Shark Energy SA? Nesse caso, o preço-alvo é 40. A projeção é chegar em R$40 ao final do ano, ao final do período, ok? 1. É certo que vai chegar? Não, isso é uma projeção. Eu estou indicando o que pode acontecer. Eu estou apontando o que pode acontecer. É um preço-alvo, é uma meta. 2. Se não chegar, acontece alguma coisa? Não. A empresa de análise, né, a empresa de research, né, que é pesquisa, ela fica naturalmente menos acreditada, perde um pouco de crédito, né? Mas eles erram bastante, faz parte que o mercado é bem dinâmico, né? Então, beleza. Então, meu preço-alvo é 40. E ele fala o seguinte, olha, comprei a 30, vou ter o mercado fala assim, né, um upside, né? The books on the table aqui, né? Ou seja, um percentual de alta até os 40, esse vai ser meu ganho. Estagiário, então, como um bom crítico desse preço-alvo,
só irá vender essa ação quando a mesma chegar nos 40. Ou seja, está muito claro que ele está tendo os 40 como referência. Como referência. Ou seja, como âncora. A minha âncora do barco é a referência do barco. O barco, quando ele coloca a âncora, ele tem uma referência. Naquele ponto eu não me mexo mais. Quando eu estou ancorado em um preço, eu estou utilizando ele como referência, assim como a âncora. Então a minha referência para a saída, para resgate, para a venda, é os 40 reais. Portanto, eu estou ancorado. Por isso que a minha resposta é ancoragem, letra D de dado, ok? Não é disponibilidade. Disponibilidade é quando está disponível, perto, quando tem uma notícia de perto, uma notícia recente que afeta a minha decisão. Aversão à perda é quando eu tenho aversão a admitir que eu errei, que eu perdi. Comprei uma ação por 30, ela chega em 10 e eu falo assim, não, isso aí vai voltar, é tranquilo. Então isso é aversão à perda. E representatividade é quando culturalmente eu compro algum ativo. Há 20 anos eu gosto de comprar Ambev. Culturalmente ele representa muito para mim, tá? Então ele estava ancorado nos 40, D de dado. 3. O estagiário fez um investimento em títulos públicos e decidiu, pelo momento da conjuntura econômica, fazer um suporte é bom, né? Um aporte em LTN, Letra Tesouro Nacional. Então ele fala algumas atualizações, algumas afirmações sobre esse título, tá? Vamos anotar ele aqui para entender, antes de falar sobre LTN, sobre as duas letras, né? Letra do Tesouro Nacional e letra financeira do Tesouro. Ambos os títulos, né, são títulos públicos federais. Legal. Uma é pré-fixada, outra é pós-fixada, né? A LTN é a pré-fixada, ok? E a LFT, ela é a pós-fixada. É só você olhar para o T, né? O que é um T? Um T grande, né? Então, vou circular para você aqui, ó. Opa, não é isso aqui. O que importa é essa letra aqui. Se o T vem antes ou se o T vem depois. O que é um T grande, né? Um T grande é um tesão, né? Então, se o tesão vem depois, é depois, após, pós. Se o tesão vem antes, ele é muito precoce, né? O cara é muito precoce, chega muito loucão, tesão muito rápido, precoce, pré-fixado. Então, uma LTN, que o tesão vem antes, é uma pré-fixada. Previamente fixada, portanto, ou seja, você já sabe desde o início quanto que você vai ganhar. Então, uma LTN, como é que ela funciona na prática, tá? Você sempre vai resgatar R$1.000 dela lá no seu resgate. Sempre é R$1.000. Então, o valor futuro dela, ok? O valor futuro dela é de R$1.000. Lá no seu vencimento, vamos supor, em 2027 ou 2026, como queiram, você resgatará por ela esse valor aqui de R$1.000. Isso é o que a gente chama de valor futuro, ou o que tecnicamente se chama de valor de face, ó. Tem um VF ali, VF de valor futuro, VF de valor de face. A face dela vale 1.000, ou seja, está estampada nela que ela vale R$1.000 lá em 2026. E aí, você compra ela hoje por menos que os 1.000. Porque se eu vou resgatar 1.000 em 2026, eu tenho que botar menos que os 1.000. Vamos supor, sei lá, R$700. Por que R$700? Ora, porque eu tenho que ter menos que os 1.000, senão eu não teria lucro nessa operação. Eu coloco hoje R$700 para resgatar lá no futuro 2026 os R$1.000. Portanto, como ela é uma pré-fixada, eu já sei o meu lucro nesse caso. Se eu mantiver esse título, até o vencimento, o meu lucro é de R$300. Olha o que eu acabei de falar aqui. Então, olha só. Esses R$300 aqui, desculpa. Esses R$700 é o meu aporte, né? O meu preço dela. Chama de preço unitário, o valor que eu paguei na unidade. E o resgato 1.000. Tendo, portanto, um lucro de R$300. Né? R$300 é o meu lucro nessa operação aqui. Legal, eu simulei uma operação. Esse título, olha o que eu falei para você. Se você mantiver até o vencimento, você leva os 300. Mas você pode, logicamente, né, se desfazer desse título antes. Aqui no meio, você quer vender ela. Você vai vender por um pedaço do lucro só. Você vende antes do vencimento. Você repassa para alguém. É possível? Sim, no que chama de mercado secundário.
Outro ponto é que, olha só, ela não vai variar. Ela é sempre R$ 1.000. Então ela não tem variação, porque ela é previamente fixada. Claro que se você vender antes, você vai ao mercado, né? Você pode comprar, vender por uma oscilação no mercado. Então vamos lá. É sempre negociada com deságio sobre o seu valor de face. Perfeito. Valor de face, VF, é o valor futuro, os 1.000. E ele é negociado com deságio. Deságio, desconto. Ou seja, você paga um desconto sobre os 1.000. Paga menos que os 1.000. Perfeito. Após ser adquirido, não existe a possibilidade de repasse. Perfeito. Desculpa, errado. Acabei de falar, né? Você pode repassar para outra pessoa. Possui outra eleição diária pela Selic. Não, essa é a pós-fixada, que é a LFT. Está fora. Portanto, somente a 1 está correta. C de casa é a resposta para você da questão número 3. Bora lá para a 4, então? Agora, vamos lá. Definir o perfil do investidor é algo vital para o aconselhamento eficiente dos investimentos. O estagiário está nesse momento, nessa etapa, junto ao seu gerente de investimentos do Shark Bank. Abaixo são descritas algumas situações econômicas e também do momento de vida do estagiário. Pula as 3 aqui. São fatores que irão ou irá ocasionar menos tolerância a risco. Ou seja, que ele vai ficar menos arriscado na carteira dele. Que ele vai assumir menos risco, que ele vai ficar mais conservador. Essa é a ideia, tá? Vamos lá? Bora. 1. O mercado está em condições estáveis e previsíveis. Ó, estabilidade. O mar está sem onda. Eu vou andar de barco mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Eu consigo claramente entender o mar. Aqui em condições econômicas, a mesma coisa. Previsibilidade total. Ano após ano eu confio no governo. Eu invisto com mais risco. Eu corro mais risco. Então o mercado estável e previsível é cenário para mais risco e não para menos. Pula 2. Estagiário possui 18 anos. Se eu tenho 18 anos, eu tenho um longo tempo pela frente. Longo tempo para recuperar possíveis perdas. Então, eu posso assumir mais risco. Porque se eu perder, eu tenho muito tempo para recuperar perdas eventualmente. Em regra, né? Claro que talvez alguém morre com 18 anos, mas não é a regra. Se eu tiver um objetivo de investimento em 1 ano, esse sim. Esse é curto prazo, eu não tenho muito tempo para recuperar. Então, logicamente, vai me ocasionar em eu assumir menos risco. Por quê? Porque eu tenho menos tempo para recuperar qualquer tipo de perda que acontecer eventualmente na minha carteira. Beleza? Dito isso, chegou a hora de a gente ajudar ele, que é o estagiário mais famoso desse Brasil. Ajude o estagiário aí com um likezinho, custa nada. Ele é remunerado a partir disso, está juntando grana para o seu Play 5. Então, dá essa força para ele que ele vai agradecer muito, com certeza. Bora lá continuar o nosso pré-prova então. Vem comigo para a questão 5, e é uma questão de gráfico que às vezes acontece de cair lá na sua prova. Especificamente nesse pré-prova eu trouxe 2 questões de gráfico, porque caíram, segundo relatos, em 2 momentos na sua prova, mas não tem problema nenhum, porque você vai entender agora no detalhe como resolver essas questões de gráfico, que é bem tranquilo. Olha só, primeira coisa importante, caiu questão de gráfico, dessa de opções principalmente, você tem que olhar essa reta pequenininha aqui, é ela que manda na nossa decisão para conseguir entender o macete. Pegou essa reta pequenininha, legal. Ela vai ser assim como está aqui no laranja, ou daqui para lá, ok? Daqui para cá, ou daqui para cá. Perceba que sempre tem essa reta pequenininha aqui em algum lugar, né? Em cima, indo para os 2 lados, ou aqui embaixo também, se for o caso. Legal. Então, o primeiro ponto é esse. Enxergar se a reta pequenininha, ela está na parte de cima ou de baixo do gráfico. Essa parte aqui, que é a parte de cima, é a parte de lucro. Essa parte aqui, que é a parte de baixo, é a parte de prejuízo. Ok? Então, se a reta pequenininha iniciou aqui e veio para cá, ou se ela iniciou aqui e veio para lá, como está aqui, eu estou na parte de baixo, né? Embaixo desse eixo aqui. Portanto, na parte de prejuízo. O que manda o início é a reta pequenininha. Reta pequenininha embaixo, portanto, ele é titular. Porque é quem inicia pagando numa operação de opções. É quem paga o prêmio numa operação de opções. Portanto, ele inicia com prejuízo, pagando o prêmio. Então, eu já sei que é titular. Posso riscar a B e a C, que vai ser ou a A ou a D. Aí o que acontece? Tá aqui embaixo, é titular. E veio para que lado? Para cá. Veio para a esquerda. Ó, perceba, ó.
veio para a esquerda. Ela podia ter saído daqui e vir para cá, para a direita. E aqui é só em ordem alfabética, ó. Se vem para a direita ou se vem para a esquerda. Em ordem alfabética. Se vem para a direita é call, se vem para a esquerda é put. O D vem antes do E e o C vem antes do P. Portanto, titular de uma put. Ok? Por quê? Porque começa embaixo, na zona do prejuízo, e vem para a esquerda, em ordem alfabética, put, portanto. E se vier um gráfico assim, Lucas? Meu Deus do céu! Aí tem gráfico para tudo que é lado, eu não sei o que fazer, não faço a mínima ideia. Bom, perceba que, imagine que aqui é um pescoço e tem duas mãozinhas assim em volta do pescoço, ó. Você tá literalmente duas mãos segurando assim, ó. Pode ser assim para baixo ou assim para cima, nesse caso é para cima. Ó, duas mãozinhas segurando assim o seu pescoço ali no meio. Você não pode ir para nenhum lado, ou senão você será estrangulado. É justamente esse o nome da operação se aparecer para você. Strangle. O que é uma operação de strangle com opções? É basicamente para a opção ficar entre esse preço e esse. Desculpa, o ativo, né? Então ficar entre R$10 e 12. Se ficar entre 10 e 12, você não perderia, se não aconteceria nada com a sua opção. Tá bom? Então apareceu esse gráfico, pode ser nesse formato que tá aí agora, tá? Ou pode ser assim também, tá? Ou seja, tem duas mãozinhas estrangulando de baixo ou de cima. É operação de strangle. E aí, observe que, como está embaixo aqui, é zona de prejuízo. Ou seja, o que manda é a retinha pequena. Ele comprou. Se ele comprou, é um long strangle. Ou seja, porque long é quem está comprando algo. Ó. Estou long. Ou seja, por que eu estou long? Long, eu acredito que no longo prazo faz sentido. Long é comprado. E o short? Short é quem vende. Short é vendido no mercado, tá? Então, por que vendido? Por que eu vendo algo? Porque eu acho que esse algo... Por que eu ficaria curto, né? Vendido em algo? Porque eu acho que esse algo não é legal. Eu vendo, tô indo embora, tá? Então, short é curto, tô vendido, porque eu acredito que no curto prazo vai dar problema. Vendo ele. E long é comprado. Eu acredito tanto que eu tô no longo prazo contigo. Já o short, eu tô indo embora. Tô vendendo você, tá? O long strangle seria... Desculpa, o short strangle seria assim, né? Por quê? Porque eu começo... A operação é montada comigo na zona do lucro. Eu vendo a opção, ok? Aqui comecei na zona do prejuízo. Eu comprei. Long é o comprado. Essa é a ideia. Beleza? 7. O estagiário foi nomeado como presidente do Bacen, conforme a Lei 179 de 21, Lei de Autonomia do Banco Central. Ele deverá apresentar no nananã, no primeiro e segundo nananã de cada ano, relatório de inflação e de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Complete as lacunas respectivamente. Bom, acontece o seguinte, tá? A Lei 179 de 21, ela trouxe autonomia para o Banco Central. Falou assim, Banco Central, você é autônomo, você não vai tomar decisões baseadas em política. Eu vou colocar, inclusive, o mandato do seu presidente desconexo, né, com o presidente da República. Antes era 4 anos, 2 iguais, agora ambos são 4 anos, continuam mais desencaixados, né? Eu entro 2 anos sozinho, sem o presidente atual. E aí, o Banco Central, para isso, já que você tem liberdade, você vai ter que apresentar para a população relatório de inflação e de estabilidade financeira. E quem que é o representante da inflação? Desculpa, representante da população, não da inflação. É o Senado Federal. Então, a cada semestre, no primeiro e no segundo semestre, o Banco Central vai até a população, que é o Senado, que são os nossos representantes lá, explicar sobre o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Por quê? Porque com essa lei, o objetivo fundamental do Banco Central passou a ser a estabilidade da moeda, que é a estabilidade da inflação. Ok? Não é só nos primeiros meses, ficaria muito curto, né? E não é no Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é o órgão, né? Não é um lugar, né, para ser apresentado. Essa é a ideia, beleza? 8. Questão de cálculo. Ó, o pessoal 2, 3 reclama. Nossa, Lucas, caiu. Cálculo vai cair umas 4 ou 5 nessa prova. Tá? Se der, às vezes 8 no máximo. Tá? Cálculo não é fantasma nenhum. Se você estudar comigo, eu te explico, inclusive, no detalhe, cálculo. Tá? Olha só. Plano de financiamento. 100 mil
60 meses, postecipadas, 1% tabela price. Qual saldo devedor após pagar a 40? Bom, deixa eu trazer minha HP para cá. Né? A HP está aqui. Temos até HP do Shark, um troço de louco. Né? O que eu tenho que fazer na tabela price? Tabela saque, eu trabalho um pouco mais. Tabela price, quem trabalha é a HP. Vamos ver então? Colocar tudo isso aqui para dentro da HP, tá? Alguns pontos importantes, tá? Se a sua HP tá assim, com duas casas ali, coloque F4 para ficar 4 casas depois da vírgula. Também coloque para sua prova STOEEX, STOEEX, que são essas teclas aqui, tá? Para quê? Para ele ficar com esse C aqui. C tem que ficar sempre ativado, tá? E F4 para ficar com 4 casas depois da vírgula. Vamos limpar aqui e vamos fazer o passo a passo para chegar nesse saldo devedor. Vamos lá, 100 mil, PV, Present Value, valor presente, tá bom? 60 N, que é o prazo, N, né? Vamos ver, 1% é o 1% no I, 1I, que é a minha taxa de juros, e vou puxar a PMT. Beleza, já descobri que a HP me falou, é 2.224,44, a PMT, a prestação. Já que está tudo imputado lá na HP, olha o que eu faço para puxar saldo devedor quando é a tabela price. Olha como é a HP que trabalha, não sou eu. Eu falo assim, HP, você tem que conversar com ela, com jeitinho tudo vai. HP, eu já te entendi que essa é minha prestação. Eu já te falei qual é o meu financiamento, já te falei que isso é para 60 meses. Mas HP, se eu pagar isso em 40N, ou seja, 40 vezes, essa prestação que você está usando, HP, qual que vai ser, HP, por gentileza, o FV disso, desse fluxo? Qual que é o FV, HP? Tá ali, 40.141,34. Você viu o que a HP fez para nós? Se você conversar, ela entrega a informação que você quer. Falei, HP, com essa informação que eu te dei, para 40 períodos, qual é o meu FV? Ou seja, qual o valor desse fluxo? 40.141 é o meu saldo devedor. Pois bem, a gente começa com um código ANBIMA de distribuição de recursos terceiros, tá? O código ANBIMA, a ANBIMA tem vários códigos, né? Esses códigos são complementares à legislação, complementares à lei, é um extra, né? Com mais direcionamentos do que deve ser feito, né? Ele é legislação, desculpa, ele não é uma legislação, não é uma lei, mas são regras que devem ser seguidas por quem faz parte da ANBIMA, no caso todos nós, né? Então, esse código ANBIMA de distribuição de recursos terceiros, ó, distribuição de recursos, ou seja, distribui, ou seja, na parte de efetivamente o que eu estou fazendo com recursos de terceiros. Um fundo de investimento, ele é um gestor de recursos terceiros, que ele pega recursos de terceiros, de outras pessoas para administrar. Então ele fala o seguinte, ó, o estagiário é o administrador fiduciário do fundo Shark Renda Fixa. Administrador fiduciário é o administrador, é o responsável legal perante a lei, portanto, é quem responde pelo fundo. Fiduciário vem de fiducia, fiducia quer dizer confiança, né? Então, administrador de confiança do fundo Shark Renda Fixa. Conforme o código ANBIMA de distribuição de recursos, esse administrador, então, é responsável por o quê? Bom, vamos ver o que ele fala. 1. Constituir, administrar e divulgar as informações desse fundo. Perfeito, né? Isso é papel do administrador. De novo, ele é o grande responsável por esse fundo, por criar, constituir, criar o CNPJ, administrar, por isso o nome é administrador, né? E divulgar as informações inerentes ao fundo. 2. Realizar a gestão do risco de liquidez do fundo em conjunto com o gestor. Perfeito, o gestor é outro participante essencial, que chama, né? Essencial, porque ele é obrigatório. O administrador e o gestor são dois participantes essenciais, conforme a nova legislação. E esses caras, então, em conjunto, vão fazer a gestão de liquidez do fundo. Na prática, no dia a dia, quem faz é o gestor, mas o administrador é o responsável legal por isso acontecer. O que é a gestão de risco de liquidez? É o seguinte, um fundo, você está lá, o seu dinheiro está sendo gerido. E você pode ter o direito, ou quando você quiser, de pedir resgate. Tem fundos que têm resgate em D mais 0, ou seja, no próprio dia. Tem fundos que é D mais 1, ou seja, D mais 1, dia mais 1, amanhã. Tem fundos que é D mais 20, não interessa. O ponto é, você tem direito a resgatar. Para resgatar, o fundo tem que ter capacidade de resgate, que é quando você pede resgate, ele te mandar o dinheiro, te mandar o Pix, te mandar a TED.
Isso é gestão de liquidez. Isso é responsabilidade do administrador, sim, em conjunto com o gestor. 3. Garantir o risco de crédito dos ativos. Risco de crédito começa com C de calote, né? E, na verdade, o risco de crédito, que é a chance de alguém quebrar e me dar calote, não é garantido pelo administrador. Ele vai, logicamente, tentar reduzir, mas ele não tem como garantir o risco de crédito. Porque ele compra ativos e se esses ativos derem calote, a perda será de todos os pertencentes do fundo, né? Ah, Lucas, mas poxa, eu entrei nesse fundo para o cara administrar o recurso. Ok, você sabia os riscos que você estava correndo. Por isso que o fundo tem que respeitar os seus riscos, tá? Dedicada a resposta para você. Bora, 2, só se for agora. O estagiário fez um investimento em LTN para 5 anos com uma remuneração de 16%. Lembra? LTN, né? O tesão, né? O T vem antes, quando o tesão vem muito antes, é precoce, muito precoce, ou seja, precoce prefixado, né? A LTN é a LFT, tesão vem depois, né? Então esse T é um T grande, um tesão, né? Beleza. LTN é prefixado, ou seja, esse título que é uma LTN vai estar pagando nesse momento 16% ao ano, ok? Beleza, maravilha, legal, muito parecido com as remunerações atuais dos títulos públicos, inclusive, tá? Aí o que acontece? Bom, para o período, isso é uma questão clássica do CEA, tá? Para o período está se projetando uma inflação, né? Uma inflação de 5%. Por que isso é importante? Já vai entender, olha só. Qual título que representaria para o estagiário um investimento equivalente? Bom, olha só, tem alguns títulos, tá? Que eles pagam alguma taxa de juros mais inflação. Então deixa eu representar isso aqui numa página em branco, porque a gente não está aqui para dar resposta, né? A gente faz uma mini revisão, é por isso que esse pré-prova é o mais assistido do Brasil. Pois bem, olha só o que acontece, é o seguinte, tá? Uma LTN, então, LTN, que é pré-fixada, ela está pagando 16%, ou seja, paga 16% de juros. Vamos supor que 16% seja esse retângulo aqui, tá? 16%. Legal. Um outro título, também emitido pelo governo para o mesmo prazo, vai ter uma projeção de rentabilidade igual. Porque ele é, esse outro título, por exemplo, uma NTN, uma NTNB, por exemplo, vou botar aqui, NTNB, né? Paga taxa de juros mais inflação. Então o que acontece é o seguinte, cara, como os dois títulos são títulos do governo, eles têm que, na projeção, ambos títulos pagar igual. Ou seja, tem que pagar a mesma taxa de juros. Para o período, se for o mesmo período, claro, né? Por quê? Porque são títulos de mesmo emissor. Como é que eu posso garantir isso? Não tem como garantir. Mas a projeção tem que estar igual. Ah, isso é regra? Não, isso é mercado. Porque se a LTN estiver muito mais vantajosa, todo mundo compraria só a LTN. Então a NTNB, ela paga juros, ok? Mais IPCA, mais inflação. E os juros mais inflação tem que dar casado com os 16. Qual a regra disso, Lucas? Gente, não é regra nenhuma, né? Mas é que se não tiver assim, se esses juros mais inflação no projetado estiver pagando 10%, ninguém compraria NTNB. As pessoas comprariam só LTN, paga muito melhor. Então o que acontece é o seguinte, cara, se eu tenho uma LTN pagando 16%, ok? O título que paga juros mais inflação vai pagar 5% de inflação, mais alguns juros que tem que bater com 16, para ambos ficarem igual. Simples assim. Deixa eu pegar minha HP aqui para a gente calcular, olha só. Deixa eu botar aqui de novo o papel, pegar minha HP. Então eu trouxe minha HP aqui, tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, olha só, tá? Então, 1.16 enter, 1.05 divide. Tá ali, tem que pagar 10.48. O que eu fiz? Peguei 1.16 dividido por 1.05. O que é esse 1.16? É aqui, 16%, né? 1 mais 0.16. E aqui é 1 mais 0.5, né? Que é 5%. E 16%. Então chego a 1.1048, ou seja, 10.48 é a minha taxa que eu deveria pagar. Quer ver uma coisa aqui, ó? Deixa eu botar para cá minha HP. E vou pagar aqui, então, 10.48. Se eu pegar aqui, ó, e fazer a prova real, 1.1048, né, que é 10.48%, 1.05 vezes é exatamente 1.16, que é 16%. Tá bom?
Letra D de dado é a resposta para você. 3. O estagiário acredita muito no potencial de alta para daqui a um ano das ações da empresa Shark Energy S.A. Porém, está totalmente descapitalizado. Decide, então, comprar essas ações hoje a termo. Nesse caso, analise as afirmações abaixo. O que é uma compra a termo? Compra a termo é um cheque pré-datado, né? Eu te entrego a geladeira hoje, essa geladeira já é sua, e aí você me dá um cheque pré para daqui a um ano. Né? Cheque é um troço meio antigo aí, mas os antigos da minha época vão lembrar, né? Cheque pré-datado, então, portanto, é um pagamento futuro, mas já vai com preço previamente fixado, tá bom? Então o que acontece? Vamos supor que a ação hoje esteja R$30. Eu já compro ela hoje, mas vou pagar ela só daqui a um ano. Aí eu vou ver qual que é a taxa termo que tá para daqui a um ano. Sei lá, talvez vou pagar R$35 daqui a um ano. Mas por que vale a pena para mim? Porque eu acho que daqui a um ano só vai estar valendo R$60. E eu pré-fixei, porque é um cheque pré-datado, né? Ou seja, vou pagar só no futuro, mas o preço já está pré-fixado. Eu pré-fixei a 35. A ação pode estar R$90 daqui a um ano, eu vou pagar 35. Claro que a ação pode estar 20 também, eu vou pagar 35. Isso é compra a termo, tudo bem? Vamos ver aqui então o que a questão trouxe para nós. Bora lá. O valor que o estagiário pagará daqui a um ano é o valor atual da cotação, perfeito, acrescido de taxa DI. Não, é alguns juros. Não necessariamente é DI, não tem essa vinculação com taxa DI. Está fora. Mesmo tendo liquidação financeira somente daqui a um ano, todos os proventos da ação já são do estagiário, perfeito, né? A geladeira já é tua, você já está usando a geladeira aí no seu dia a dia, já é sua, só que você não pagou ainda. O prêmio que o estagiário vai pagar é o percentual do valor ativo do objeto, do valor do ativo objeto. Não tem prêmio. Onde tem prêmio é mercado de opções. No mercado de opções eu pago o prêmio para ter um direito. E lá no futuro eu exerço o direito ou não. Mercado a termo não é um direito. Já está cravado, eu vou pagar. Eu não tenho volta. Tudo bem? Portanto, somente a 2 está correta. Letra C de casa, resposta para você. Bora para 4. Ele fala o seguinte. O estagiário deseja montar uma carteira com títulos públicos federais e não quer correr o risco de reinvestimento. Ele tem as opções abaixo. Ele deveria optar por uma carteira com quais ativos. Então, o que é esse risco de reinvestimento? É o seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, a gente não está aqui para dar resposta, como eu sempre digo para vocês, tá? Ó, risco de reinvestimento, de reinvestir o dinheiro. O que acontece é o seguinte, olha só. Tem títulos que eu coloco um dinheiro aqui, e lá no futuro, no seu vencimento, ele paga o meu dinheiro de volta, mais alguns juros, né? Que é o meu ganho nessa operação. Legal. Tem alguns títulos que ele não paga os juros somente no final. Ele vai pagando juros intermediários, que são os cupons. Então, a cada 6 meses, ele me paga um dinheirinho aqui. São juros intermediários, é um dinheirinho que eu vou ganhando durante o título. Esse dinheiro que eu vou ganhando, eu deveria, em tese, reinvestir ele. Só que quando eu vou reinvestir, qual que vai ser a taxa que estará aqui? Maior ou menor? Eu não sei, mas isso é um risco. Então, quando eu tenho títulos com cupom, eu tenho risco de reinvestimento. Esse valor aqui, ele precisa ser reinvestido. Reinvestido. E ele precisa ser reinvestido a qual taxa? Então, títulos que têm cupom têm risco de reinvestimento. Essa é a ideia. Então, olha só, ele quer título público federal e não quer risco de reinvestimento, ou seja, ele não quer título com cupom. A LTN tem cupom? Não. Então pode ser. LFT tem cupom? Não. Então também pode ser. NTNB tem cupom? Sim. Mas a NTNB principal não. Que ela paga principal mais juros só no final. É uma NTNB sem cupom. Ou seja, eu posso ter qualquer uma das três para não ter risco de reinvestimento. Portanto, A de amor é a resposta para você. Já faço um coração aqui que você sabe como é que é. Beleza? Beleza, simples assim. O estagiário realizou o sonho da casa própria com financiamento imobiliário no Shark Bank, conforme dados abaixo. 600 mil o valor do imóvel, entrada de 200 mil, ou seja, ele financiou 400 mil só. Prazo de 20 anos, tabela saque, parcelas mensais, juro de 0,7. Após pagar a parcela 30, qual será o saldo devedor desse financiamento? Bom, vamos lá então. 20 anos, ou seja, se é parcelas mensais, né? Então 20 anos,
são 240 prestações, tá? 240 parcelas mensais, né? Porque 10 anos é 120, 20 anos é 240. O que eu tenho que descobrir aqui é o seguinte, como é sistema de amortização constante, eu tenho que descobrir quanto que amortiza mensalmente. Deixa eu fazer aqui uma página em branco para explicar uma coisa para você. Olha só, sempre que eu pago minha prestação, minha PMT, essa PMT é formada por duas coisas, tá? Amortização mais juros. Tá bom, beleza, legal. A amortização, ela é o pedaço da minha parcela que amortiza, que reduz o saldo devedor. Essa aqui é o que reduz o saldo devedor. Juros é dinheiro jogado no lixo, né? Do ponto de vista de quem paga. Né? Eu que pago, dinheiro jogado no lixo. Para quem me emprestou, é a remuneração dessa pessoa, é a parte que ela ganha dinheiro de verdade. Então, toda parcela tem um valor X de amortização e um valor Y de juros, né, que compõe a prestação total. A amortização é o que é a parte boa para mim, que sou o devedor, que vai reduzir o saldo devedor. Legal, beleza. No sistema de amortização constante, essa amortização, que é o valor que reduz mensalmente, ela é sempre fixa, ela é constante, ó. Sistema de amortização constante, ela é constante. Então o que acontece é o seguinte, bom, eu devo, meu financiamento é 400 mil em 240 meses, né, que são 20 anos. Então vamos descobrir quanto que é a amortização. Vou pegar HP aqui. Vamos ver aqui então, tá? Olha só, 400 mil, que é o valor que eu devo, né, o valor total, dividido por 240. Ou seja, a amortização, que ela é constante todos os meses, porque é saque aqui, tá? 1.666,67. Todos os meses é amortizado isso. Lembra que é isso que reduz o meu saldo devedor. Legal. Eu quero saber qual que é o saldo devedor após pagar a parcela 30. Então o que eu tenho que fazer? Pegar isso aqui, Enter, 30 vezes. Ou seja, após pagar 30 parcelas, eu já amortizei 50 mil. O restante que eu paguei foi juros. Então, se é 50 mil de amortização, é bem fácil, né? Quanto é que eu devia? 400. Paguei 50 mil, devo 350. Portanto, há de amor a resposta para você. A amortização reduz o saldo devedor. Os juros é dinheiro jogado fora. 6. Estagiário está com uma conversa com uns amigos sobre previdência privada, PGBL e VGBL. Pois bem, ele faz algumas afirmações conforme abaixo. 1. O PGBL não possui características de transmissão sucessória direta. Tá errado? Por quê? Porque o PGBL e o VGBL, ambos têm a mesma característica. Você determina quem são os seus sucessores, você determina quem são os seus beneficiários. E esse processo de previdência, PGBL e VGBL, não passa por inventário. Vai direto para os seus herdeiros nomeados, né, os seus beneficiários. O VGBL possui característica de diferimento fiscal. Não. Quem tem diferimento fiscal é o PGBL. Porque se aporta no PGBL e você tem redução do quanto você paga de imposto de renda agora. Né? Diferimento, você adia. Diferimento é adiar, tá? A diferença do PGBL e VGBL é a base de cálculo do IR quando resgate. Perfeito. Por quê? O PGBL tributa sobre o total e o VGBL tributa somente sobre a rentabilidade, né? PGBL, P de pato, você paga sobre o total, claro que você tem uma vantagem, né? O brinco é pato, mas não é. Você tem uma vantagem quando você aporta, ele reduz o seu base de cálculo de imposto de renda, por isso o diferimento, e o VGBL, vixe, não tem dedução, e aí você paga sobre a rentabilidade somente, tá bom? C de casa é a resposta para você, caiu na semana passada essa aqui. 7. O estagiário, após ser aprovado no CEA, iniciou seu trabalho como especialista de investimentos. Ele foi contratado por um cliente para montar um planejamento financeiro, conforme a Planejar fala. Para esse cliente, sendo assim na etapa de análise, serão ações que o estagiário irá executar. Isso aqui, galera, é etapa do planejamento financeiro, você pode lembrar da seguinte: 10 cervejas amargas dão intensidade maior. DCA, DIM. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. São as etapas do planejamento financeiro. O seu trabalho como consultor tem essas etapas. O que são as etapas? Né? Definir forma de relacionamento, coletar os dados
Então, na hora de definir o relacionamento, eu vou dizer, olha, eu atuo por taxa de performance, eu atuo por mensalidade. Depois eu coleto seus dados. Analisar dados, eu vou para casa analisar. Desenvolvo recomendações, ou seja, desenvolvo alternativas, ok? Implemento essas recomendações e monitoro essas recomendações. Ou seja, eu vou chegar lá e falar assim, pô, deixa eu te ajudar aí com a sua carteira de ações, tá? Eu vou te cobrar R$1.000 por mês, definir relacionamento. Me mostra a sua carteira de ações, coletei dados. Eu vou para casa e analiso, tá muito posicionado em Gerdau. Desenvolvo recomendações, tem que comprar mais Gol. Mando você implementar ou implemento e depois monitoro se deu certo. Simples assim, tá? E ele fala o seguinte, olha, o que eu faço na etapa de análise? Estou analisando. Defino a forma de trabalho e responsabilidade? Não, isso é na primeira etapa, né? Definir forma de trabalho, tá fora. Identificar onde está alocado os recursos do cliente, isso é na coleta. Você me mostra onde você está. E aí eu analiso possíveis melhorias justamente na análise. DCA, DIM, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Tá bom? Se de casa a resposta para você, etapa do planejamento financeiro.